Olá pessoal, tudo bem? Aqui mais uma vez é o professor Jackson e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de Química do segundo ano, que é o assunto sobre a equação geral dos gases. Nossa aula de hoje vai ser uma aula com resolução de questões, porque às vezes os alunos tentam fazer algumas questões, ficam na dúvida, e aí vamos fazer essa aula de resolução para tirar algumas dessas dúvidas, tá? Então vamos logo para a parte prática, pessoal. Então vamos aqui, ó. A equação geral dos gases é a equação que engloba as três variáveis, que é a variável da pressão, volume e temperatura. Então eu sei que nesse cálculo aqui, ó, nós vamos ter que analisar os seguintes dados. Observem o seguinte, ó. Então, uma determinada massa de gás oxigênio ocupa um volume de 12 litros a uma pressão de 3 atm e na temperatura de 27 graus Celsius. Que volume ocupará esta mesma massa de gás, oxigênio, na temperatura de 327 graus Celsius e pressão de 1 atm? Então vamos lá. Primeiro passo, que eu já falei para vocês até em outras aulas, é a gente retirar os dados da questão. Então nós sabemos que na equação geral nós temos P1, V1 e T1, que é pressão, volume e temperatura inicial, P2, V2 e T2. Então, primeiro vamos organizar os dados. Então, uma determinada massa de gás oxigênio ocupa um volume de 12 litros. Então, 12 litros é o meu volume inicial. 12 litros. Há uma pressão de 3 atm. Então, já está dizendo aqui que a minha pressão inicial é de 3 atm. E uma temperatura de 27 graus Celsius. Coloca aqui a temperatura inicial, 27 graus Celsius. Que volume ocupará essa mesma massa de gás oxigênio? Então significa que o volume 2, que é o volume final, eu não tenho. Que volume ocupará essa mesma massa de gás oxigênio na temperatura de 327 graus Celsius? Então a temperatura 2, 327 graus Celsius. E pressão de 1 atm. A pressão 2, que é a pressão final, 1 atm. Então vamos olhar aqui se os dados da questão, se eles estão iguais às unidades de medida. A pressão A1 e A2 estão em atm, tá ok. O volume 1 está em litro, então significa que o volume 2, quando eu encontrar ele, também vai ser em litro. E a temperatura 1 e 2 está em graus Celsius. Então vamos ter que fazer uma mudança aqui apenas na temperatura, porque a temperatura para você jogar na fórmula da equação geral nunca pode ser colocada em graus Celsius. Ela sempre tem que ser na escala absoluta, que é na escala de Kelvin. Então aqui nós já aprendemos que a gente soma mais 273. 273 mais 27 vai dar 300 Kelvin. E aqui 327 mais 273 vai dar 600. 600 Kelvin. Então agora aqui vamos jogar na fórmula. A fórmula da equação geral é P1 vezes V1 sobre T1, que é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Agora vamos substituir. Ó. P1 é 3 vezes o volume 1, 12. A temperatura 1 é 300, que é igual. P2 é 1 vezes o V2 eu não tenho, então repete V2, sobre T2, que é 600. 600 Kelvin. Então 3 vezes 12 dá 36, dividido por 300, que vai ser igual a V2 dividido por 600. Agora aqui a gente faz a multiplicação cruzada. 300 vezes V2 dá 300. 300 V2, que vai ser igual a 36 vezes 600, que vai dar 21.600. 21.600. Vamos isolar o volume 2, que vai ser esse 21.600, dividido por 300. Que isso aqui vai dar, o valor do meu volume 2 vai ser 72.
72 o quê? Litros. A gente já tinha falado que o resultado final seria litros, porque o volume inicial também é litros. Então essa aqui é a nossa resposta final. Tranquilo? Passando agora para a nossa segunda resolução. Nessa segunda resolução, vamos ver o que está pedindo a questão. Então, antes de tudo, já que se trata da equação geral dos gases, nós sabemos que vamos ter que retirar os dados. P1, V1 e T1, P2, V2 e T2. Então, certa massa de oxigênio ocupa um volume de 10 litros a temperatura de 27 graus Celsius e pressão de 150 milímetros de mercúrio. Então, o volume é 10 litros, o volume inicial. A temperatura de 27 graus Celsius é a temperatura inicial, 27 graus Celsius. E a pressão de 150 milímetros de mercúrio, que é a pressão inicial. Então, 150 mmHg. Determine a pressão final, quer saber a pressão final, em ATM, está explicado lá o que é em ATM. Quando o volume do gás for 8 litros, então volume 2, 8 litros, e a temperatura 47 graus Celsius. 47 graus Celsius. Então nós retiramos aqui os dados da questão. Observem o seguinte, pessoal. Nós temos aqui a pressão inicial, ela está em milímetro de mercúrio, que é mmHg. E a questão está pedindo que a minha pressão final seja dada em ATM. Então tem duas possibilidades aqui de você resolver. Você pode fazer a conversão do 150 para ATM, logo aqui de início, e só jogar na fórmula. Ou então você vai encontrar o resultado, e depois que você encontrar o resultado em mmHg, porque o dado aqui está em mmHg, você faz a conversão para ATM, tá? Fica a critério de vocês. Então eu vou escolher fazer a conversão logo lá no final, tá? Só no final a gente faz a conversão. Então vamos olhar aqui a temperatura que está em graus Celsius e a gente tem que converter para Kelvin. Então mais 273, que aqui vai dar 300 Kelvin. E aqui mais 273, que vai dar 320 Kelvin. Agora vamos jogar na fórmula. P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. O valor de P1 é 150, o volume inicial é 10, sobre a temperatura inicial 300, vai ser igual. P2 é o valor que a gente está procurando, V2, 8, sobre a temperatura 2, que é 320. Agora vamos fazer aqui 150 vezes 10 dá 1.500, dividido por 300. Vai ser igual a 8P2 sobre 320. Aqui, se você quiser fazer essa primeira conta, pode também estar correto, tá? Então, 1.500, se você cortar os dois zeros aqui, ó, os dois zeros, vou colocar aqui no outro slide, vai ficar 15 dividido por 3, vai ficar 5, só para repetir aqui para vocês. 5 vai ser igual, vamos olhar o que tem lá, 8P2 sobre 320. Então, nós temos aqui 8P2 sobre 320. Faz a multiplicação cruzada, aqui embaixo não aparece, mas a gente sabe que é 1. Então vai ficar o quê? 8P2 vai ser igual a 5 vezes 320, que vai dar 1.600. P2 vai ser igual a 1.600 dividido por 8. 1.600 dividido por 8, que vai dar 200, tá? 200 o quê? mmHg.
Só que na questão não pede o resultado em mmHg, que é o resultado em ATM. Então, vocês sabem ó, que um ATM, agora fazendo a conversão, um ATM equivale a 760 mmHg. 200 é o valor que eu quero transformar, vem para cá, 200 mmHg, equivale a X. Faz-se a multiplicação cruzada, 760 vezes X dá 760X, é igual a 200 vezes 1, 200. X vai ser igual a 200 dividido por 760. Aqui nós vamos ter 200 dividido por 760. Vamos colocar aqui x é igual a 0,26 ATMs. Então esse aqui vai ser o resultado da nossa segunda questão. Na nossa terceira questão, nós vamos olhar aqui o seguinte. Um gás ideal confinado, primeiro vamos colocar para retirar os dados. P1, V1 e T1, P2, V2 e T2. Um gás ideal confinado inicialmente a temperatura de 27 graus Celsius, inicialmente, então significa que a temperatura inicial, 27 graus Celsius, pressão de 15 atms, é a pressão inicial, e volume de 200 litros, volume inicial, 200 litros. Sofre diminuição no seu volume de 40 litros. Então essa é uma questão que muitos alunos erram, porque eles já pegam logo o valor dos 40 litros e colocam no valor, como sendo o valor do volume final. Mas está dizendo aqui que sofreu uma diminuição. Significa que era 200 e diminuiu 40. Então significa que esse meu volume final vai ser 160 litros. Entenderam? 200 era o valor que eu tinha, diminuiu 40, ficou 160. E um acréscimo em sua temperatura de 20 graus Celsius. Então, se a temperatura era 27 e houve um acréscimo de mais 20, vai ficar o quê? 47 graus Celsius. Determine a pressão final, quer saber agora essa pressão final, mas que essa pressão final em milímetro de mercúrio, o contrário da questão anterior. Então, vamos olhar aqui, ó. A pressão inicial está em ATM, nós vamos fazer a conversão lá no final também, mas que é a conversão para mmHg. As duas temperaturas estão em Celsius, tem que transformar, mais 273, aqui vai dar 300 Kelvin, e aqui mais 273, que vai dar 320 Kelvin. Então vamos jogar na fórmula. P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Então, P1 é 15, vezes o V1 é 200, temperatura 1, 300. É igual. P2 nós não temos, então repete. O volume 2 é 160, dividido pela temperatura 2, que é 320. Então, vamos fazer aqui, ó. Quinze vezes 200 vai dar os 3.000, dividido por 300. É igual a P2 vezes... Aqui a gente já pode colocar logo direto. Nós vamos colocar aqui, ó. 160 P2 sobre 320. Então a gente já pode dividir aqui, ó, cortando os dois zeros. 30 dividido por 3 vai dar 10. Então nós vamos ter aqui 10. Que vai ser igual, só voltando lá no slide, 160 P2 sobre 320.
160 P2 sobre 320. Multiplicação cruzada. 160 P2 é igual a 320 vezes 10. Coloco 320 e acrescenta mais um zero, dá 3.200. Então, P2 vai ser igual a 3.200 dividido por 160. P2 vai ser igual. Então, eu tenho 3.200 dividido por 160, que vai me dar 20, tá? 20 ATMs. Só que na questão não está pedindo esse resultado em ATM, que é o resultado em mmHg. Então, só fazer a conversão simples, ó. Um ATM equivale a 760 mmHg. 20 ATMs vem para baixo do 1, equivale a x. Multiplicação cruzada, 1 vezes x é x. E o 20 vezes 760 dá 15.200 mmHg. Esse é o resultado dessa questão. Espero que todos tenham entendido, que tenha ficado clara a explicação. E na próxima aula damos continuidade. Até breve e muito obrigado.